vezes. Isso que você trouxe agora é o quinto ensinamento vou dar uma dica de leitura para vocês, tá? Eu recebi essa dica de leitura há uns meses atrás, daí eu estava terminando um livro e agora eu comecei esse livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Gente, se vocês querem acumular fortuna ou querem pelo menos mudar o seu padrão de vida, leia esse livro. É a quinta dica que Arcade, que é o protagonista do livro, ele dá para os seus alunos, que é o seguinte: você ter um imóvel, né, que ele fala que é ter uma terra própria, né, para poder economizar. Sim. Por quê? Ele identifica que ali na Babilônia... O mais gostoso, eu já tive a felicidade de comprar um imóvel na vida, você tá fazendo um esforço, pessoal, para pagar um imóvel de um negócio que você sabe que vai valorizar. Você tá vai ser seu. É seu. E você está guardando um dinheiro. Se eu precisar vender esse imóvel, eu vou ter um retorno até lucrativo, claro, com relação ao que eu apliquei ali. Então, assim, é diferente de um carro. Às vezes você está pagando um carro, você sabe, puxa, eu tirei da concessionária, eu tive um ano passado retrasado, 2 anos atrás, tirei um carro da concessionária, paguei 145 mil. Fui trocar ele com 10 mil quilômetros só rodado, acho que uns 8 meses depois, me ofereceram 110. Então, assim, são 35 mil de prejuízo. E às vezes você pagando aquele carnê, sabe, pessoal? Então, assim, carro é muito bacana, é gostoso, é uma paixão nacional. No meu canal, se vocês entrarem lá, só tem vídeo de carro novo. Eu mostro os carros, né, pro pessoal escolher. Mas, assim, não dá nem de longe para comparar em termos de investimento, carro com imóvel. O imóvel é disparado. Então, aí o pessoal, voltando um pouquinho, que nem você falou sobre investimento, né? Eu gosto dos investimentos, eu acho que a pessoa tem que diversificar seus investimentos mesmo. Mas você falou um negócio que é verdade. Só numa conta básica aqui, se você pegar 20 mil reais investido numa renda fixa ou variável, bem feita, para você montar uma carteira de renda fixa hoje, estou falando de bolsa, fundos imobiliários, dificilmente você vai pegar mais do que 1,03% ou 1,04% ao mês. Ao mês, é verdade. Se você pegar 20 mil nessa faixa, você vai receber 200 reais de... Não, e detalhe, né, pessoal? O banco hoje, para ele te pagar 1,2% no investimento de renda fixa, ele vai travar o seu dinheiro. Vai travar. Por um ano, no LCI, um LCI travado, que você não consegue vender, você tem que esperar aquele prazo. Até CDB, tá, pessoal? Quando vocês forem investir nos bancos, fiquem de olho, porque às vezes ele oferece lá, quando eles falam 110% do CDI, o banco gosta de falar 110% do CDI. Isso o CDI não rende nada ao ano? Não, o CDI ele é atrelado à Selic. Então, a Selic está 14,25, você vai ter um CDI de 13,80 mais ou menos ao ano, né? O CDI, na verdade, por que eles usam essa taxa DI, que é um empréstimo entre bancos? Porque a primeira parâmetro da economia é ver quanto, vou citar uns nomes aqui para ficar fácil o pessoal entender. O primeiro parâmetro da economia é ver quanto que os banqueiros estão pagando entre eles pelo dinheiro. Por isso existe essa taxa DI, né? CDI, me corrija se eu estiver errado, Paulo. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Interbancário, isso mesmo. Então, mais ou menos assim, as agências elas emprestam dinheiro. Isso, no fechamento do dia lá, o Bradesco tem um bi lá no caixa, o Santander liga para ele, estou precisando de um bi, ele empresta para o outro e ele é remunerado a esse CDI aí. Então, assim, só para o pessoal ficar, os banqueiros vão ficar machos com a gente. Quando o gerente ligar para você e falar, viu, eu tenho um investimento aqui que está pagando 130% do CDI. Na cabeça você fala, nossa, 130% de CDI. A gente pensa que é um dinheirão, né? Na verdade, hoje a taxa de juros, a Selic está 14,25, que ela é o parâmetro, né? E aí, quando você tem 130, estamos falando ao ano. Vai dar o quê? Uns 17%, 16%, né? Ao ano. Só que é importante saber que 90% dos investimentos, mesmo os de renda fixas, eles têm imposto de renda. E esses 130, que seriam esses 30% a mais, vai acabar ficando no imposto de renda. A tabela do imposto de renda, ela é regressiva, ou seja, ela começa com 22,5% em cima do seu lucro, de 0 a 6 meses. Aí depois de 6 meses a um ano, ela vai cair para 20%, depois até um ano e 6 meses, 17,5%, e depois de 1 ano e 6 meses que ela cai para 15%. Se eu me falha a memória, é assim. Então, esse imposto de renda está ali, ele vai ser cobrado na renda fixa. Né? Assim, pessoal, a gente não está falando para você não fazer seu investimento, não poupar o seu dinheiro. Sim. A gente está falando, estamos dando dicas, né? Exato. Assim, cliques de melhores investimentos. Da melhor maneira de você poupar seu dinheiro. Porque não adianta também você ganhar 5 mil e gastar 6 mil. Agora, tem às vezes uma pessoa que é uma pessoa disciplinada, que ela é acostumada a guardar dinheiro, que ela não mexe nas economias de maneira nenhuma. Essa pessoa, sim, ela vai se capitalizar,
e vai a cada vez ter mais dinheiro. Mas vamos lá, mas aí nós estamos falando de uma pessoa que ela já tem seu imóvel pronto. Exato. Porque não adianta ela pagar um aluguel, catar 20 mil e colocar nesse... não vejo como negócio, né? Ou aí ela tá pagando aluguel, tem lá 20 mil, não vou comprar meu apartamento hoje, falei com o Bruno me passou, eu tenho que dar esses 20 mil de entrada, deixar fechado, vou viver de renda. Vou deixar pagando aluguel. Aí ela vai lá e coloca no CDB, vai sair atrelado para 5 anos. E a gente não pode esquecer, né? A gente tem exemplos aqui na construtora de imóveis que no lançamento era 250, 260, entregou o prédio, já tem gente vendendo a 350. Ou seja, o imóvel ele valoriza mais que a própria inflação. Sim, mais que a própria inflação. É difícil você encontrar uma pessoa, claro que deve ter, mas que não quer um imóvel. Quem que não quer? Eu queria ter mais uns 10. Né? Então, assim, tem demanda nesse mercado, tem muita demanda. E o que gera a demanda, o que gera o preço, na verdade, né? É a demanda. Paulo, normalmente quem tem esse roteiro aí de que não é melhor alugar do que comprar, são multimilionários que estão aí fazendo canais aí na internet aí de investimento, mas ele não explica para você que investir é a partir ali de meia milha, 1 milha, 1 milha e meia. Se você realmente tiver ali 1 milha e meia e colocar como uma aplicação ali, como o Luciano já fez a conta, você vai ter um X valor para você sobreviver. Exato. Isso não significa que você vai continuar crescendo essa 1 milha e meia, tá? Porque o que acontece? Se você mudar o seu padrão de vida, esse dinheiro acaba sendo todo consumido. A inflação come o seu dinheiro. A inflação come o seu dinheiro. Se você investe lá 500 mil a 1%, você ganha 5 mil por mês? Beleza, 5 mil por mês. Tá, mas aí esse dinheiro seu, ele vai perdendo o poder de compra. Porque você está sacando esses 5 mil reais. Na verdade é o custo do dinheiro, né? Exatamente, não poderia. Precisa se calcular ali. Na verdade, o custo do dinheiro hoje tem que fazer um cálculo bem preciso, mas uma pessoa que ganha aí 5 mil reais de juros tem que deixar 3 lá para não perder a força, para ir aumentando e se capitalizando, né? Então, exato. É uma outra conta que tem que ser feita. Então é muito difícil hoje. É claro que é importante você ter a sua reserva financeira. Isso é importante. Isso é importante. É uma segurança para você, tá? Mas o que a gente quer dizer aqui é que você comprar um imóvel, você sempre vai ganhar dinheiro. Sempre você vai ganhar dinheiro, inevitavelmente. Eu nunca vi, a não ser que você compre muito errado, um imóvel muito ruim, mas é muito difícil, eu nunca vi, eu desconheço. Tem exemplo na família, meu pai passou a vida trabalhando. É engraçado que na época do meu pai, ele lá em 1980, 85, ele comprava um carro de 100 mil, ele pagava o carnê desse carro, terminava de pagar, ele dava numa casa, aí ele comprava outro carro financiado, e já tinha esse primeiro imóvel aqui, aí ele pagava de novo, trocava de novo. Eu vi meu pai fazer isso muito, só que isso dos anos 2000 para cá mudou, isso acabou, né? Então, Paulo, mas na minha opinião, eu acredito que isso é um pouco de educação financeira. O seu pai lá atrás teve educação financeira. Teve muito. E acredito que a maioria de nós, vou falar em termos de Brasil, a gente não é educado. Não é educado a poupar. A poupar, exatamente, a ter a educação financeira. Nós somos educados a gastar dinheiro. A gastar dinheiro. Acho que a mídia vende muito forte isso pra gente, o iPhone novo, né, a viagem dos sonhos, e a realidade, pessoal, é bem diferente. A gente precisa ser muito educado financeiramente, realmente se privar de muita coisa aqui no Brasil para ter outras, para ter o seu imóvel, para ter sim o seu carro, às vezes não na proporção de valor nem de longe. Primeiro compra a sua casa própria, o seu imóvel próprio, depois você pensa em ter um carro, né? Ô Pablo, em qual momento você acha que seria vantajoso a pessoa, em vez de investir no imóvel próprio, investir no primeiro carro? Em qual momento? Que deve existir algum momento, né, Luciano? Que você vai falar assim, não, cara, que nem o Pablo deu o exemplo do pai dele, que lá há uns anos atrás, na década de 80 ele investia no carro, pagava o carro parcelado, quando estava quitado ele dava o carro em um imóvel. Né? E isso a gente sabe que hoje não se encaixa mais, né? Porque um carro novo hoje você serve apenas como entrada para dar no imóvel. Mas hoje, na realidade de hoje, existe algum momento em que comprar um carro é vantajoso? Sim, veja, esse carro ele passa a ser vantajoso em alguns momentos. Ou quando você usa ele para o trabalho. Perfeito. Aí ele vai te gerar receita. Aí é diferente. Aí ele deixa de ser um bem passivo para ser um bem ativo. Ele torna uma ferramenta que gera caixa.
para você, né? Então ele passa a ser importante. Ou às vezes você tem uma necessidade extrema, vou levar buscar meu filho na escola, leva a mãe doente no médico. Então são ocasiões em que você precisa ter um carro. O que você tem que ter a consciência é que você não precisa para fazer isso que eu falei de um carro de 200 mil às vezes. Às vezes um de 20 faz isso. Ô Pablo, voltando a falar de carros, você acredita que o brasileiro compra carro por impulso? Sim, acredito. A gente compra muito por emoção. Né? Às vezes você trabalha e a sua vida começa a melhorar um pouquinho, você já pensa, vou trocar meu carro. É a primeira coisa que a gente pensa. E não é o caminho, sabe? E ele não faz a conta correta, né? Ele só faz a conta da parcela que vai Luciano, pagar. eu já tive experiência de vender um carro meu, foi no início do ano agora, porque chegou a conta do IPVA, do seguro, da revisão e dos pneus novos, dava 18 mil. Caramba! Eu vendi o carro. Pessoal, eu vendi o carro, gosto agora, do carro. Ô Luciano, explica aí pra galera, com 18 mil, na hora de amortizar ali o seu imóvel, fazendo a amortização ali no financiamento, 18 mil, a gente consegue abater um par de anos, né, Luciano? Ainda mais se nós falarmos do Minha Casa Minha Vida, quando você pega as suas parcelas e você abate ela, junta uma quantidade razoável, não vou citar números para não ser aliviando aqui, mas imagine que você, vou fazer um exemplo, imagine que você tem aí uma parcela de R$1.000 do Minha Casa Minha Vida, em 420 meses. Se você pegar esses 18 mil e jogar lá na frente, você vai abater mais ou menos, acredito que uns 5 anos de parcelas. Exato. E tem um fator importante, pessoal, se você tem um financiamento de um carro, e você tem um financiamento de um imóvel, e você é um CLT, você trabalha registrado, o governo permite que você use o seu FGTS para abater a parcela do imóvel e não do carro. Né? Olha que engraçado. Exato. Então, às vezes, a gente tem casos aqui na construtora, o cliente compra o imóvel, eu vendi um sábado aqui, a 1.400 a parcela, o cliente puxa um pouco apertado e tal, aí a menina lembrou e falou, não, mas eu tenho FGTS, poxa, por ano ela vai juntar aí 5, 6 mil de FGTS, por ano e vai abater nesses 1.400, porque a amortização do FGTS, né, no imóvel, ela pode se dar de duas maneiras, ou você diminui o prazo ou a parcela. E isso você pode fazer uma vez a cada 12 meses. Olha que legal. Todo ano você junta o FGTS, vai lá, amortiza a parcela. Então você contratou às vezes uma parcela de 1.400 e ela acaba ficando 1.100, R$1.000 ali por ano. Se você fez ela fica mais baixa. Isso que o Pablo passou agora é uma estratégia que eu e o Luciano costumam passar muito para os nossos clientes, tá? Que é assim, você comprou seu imóvel, está estabilizando ali, está pagando, depois de uns anos você pode usar uma estratégia que chama PPP, Pagamento Parcial de Parcela. Isso. Vamos supor, você já comprou imóvel, se estabilizou, se formou, você que é jovem aí, e chegou o momento de comprar aquele carro para sua família. Aí você tem lá um valor acumulado de FGTS. Durante um período, tá? Você pode ali selecionar no aplicativo ali um período ali, um prazo de 12 meses, um ano ali, e utilizar aquele valor do FGTS para poder baixar até 80% o valor da sua parcela. Ou seja, nesse ano vai ficar muito mais confortável você fazer o investimento do carro. Você vai pagar com mais facilidade. Né? Vai pagar com mais facilidade. Então, assim, por isso que eu falo que uma boa consultoria com um profissional bom, que vai conversar bastante com você, vai te abrir a mente e vai te ajudar você a investir. Ajuda nos seus projetos, não só do seu imóvel, mas também a gente não pode ser hipócrita e dizer, não realize seu sonho. Claro. Mas não vou fazer uma viagem, não vou comprar um carro, não vou viver, digamos assim. Mas eu acho que primeiro tem que ter onde morar. Eu acho. E tem que ter prioridades também, colocar prioridades no momento certo. Eu já vi muitas pessoas aí e apressado ir comprar um carro sem necessidade, como o Pablo falou, lá um carro novo de 150, 200 mil, ficar com uma parcela de 3 mil ou 2 mil e pouco, 3 mil, a hora que vai tentar financiar, não conseguir. Por quê? Por mais que essa pessoa tenha um bom salário, ela vai dar um endividamento. Né, que é o Banco Central, ela vai dar um endividamento ali e condicionar o seu financiamento, às vezes já até nem já tem aquela PMT comprometida, né, que é a parcela aquela tecla que o Luciano martela. Você só pode comprometer 30% da sua renda. Exatamente, para comprar o imóvel, seja lá o que for, qualquer que seja o financiamento, a análise de crédito do banco vai te segurar nesses 30%, ainda mais hoje, porque o banqueiro ele é assim, quando você está num momento econômico difícil, de inflação alta, de menos atividade econômica, ele fecha a torneira do crédito. O que é isso? Ele ingessa as aprovações, ele dificulta, ele se apega em pouquinha coisa para falar não para você.
Essa é a verdade. É aquela tal situação que eu falo para vários clientes. Vou esperar a taxa de juros baixar, vou esperar isso e aquilo. Isso não vai acontecer, tá? O banco, ele foi feito para ganhar dinheiro. Então, em algum momento, se ele sentir que ele está fazendo mais empréstimo do que o necessário, ele mesmo vai começar a limitar, igual o banco vai engessar, de risco, né? Vai engessar ali a linha de crédito, tá? Vai limitar. E às vezes você achando que tem um bom crédito aí, o banco simplesmente vai falar, não, nesse momento eu não empresto para você. Mas é claro que nós vivemos um momento econômico bastante hostil, tanto interno, pessoal, e também externo, né? Sim. A geopolítica no mundo todo, ela tá bem... Está bem balançada. Balançada, exatamente. Balançado. Na verdade, é um momento hostil. Sim. Mas aí que eu digo para vocês, essa aqui é uma opinião particular, acho que meus colegas compartilham dessa opinião. Não adianta você ficar também com medo de fazer as coisas, tem que fazer com o pé no chão. Mas ficar com medo, não vou fazer isso, não vou comprar. E o imóvel, se você não tem, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então é melhor você passar o tempo pagando o imóvel que é seu, do que você passar o tempo pagando um aluguel que não é seu. Não adianta a gente ter esse pensamento, né, que o mundo vai acabar, que Jesus vai acontecer, mas pode ser hoje ou daqui 500 anos. Então é melhor você ficar bem e fazendo suas coisas e se estabilizando.